Então, boa tarde a todas, todes, todos. A gente vai agora começar o segundo encontro de Poesia e Libras com a Gabriela Grigolon, hoje com o Leonardo Castilho, nosso convidado, e a gente de novo quer agradecer a presença da professora Noemi Nascimento, vice-diretora da FAP, do Campus Curitiba 2, na Unespar, e é isso. Começamos com a Gabi. Então, eu sou a Gabriela, né, só me apresentando para o meu pessoal, e o meu sinal é assim. E hoje nós temos um convidado especial aqui conosco, que é o Leonardo. Ele tem uma ampla experiência já no ramo das artes, é pioneiro em muitas das áreas das artes, né, e eu estou muito feliz dele ter aceitado o nosso convite para o dia de hoje e estar aqui conosco pelo Zoom e participar desse momento. E para iniciar este nosso bate-papo, eu fiz uma pequena poesia para o Leonardo, né, para nós darmos início ao nosso sarau. É, teremos aí ao longo da nossa tarde uma boa, um bom encontro, né? Então, a minha poesia que eu fiz para ele é bem curtinha. Aham, já estou pronto. A Gabi estava perguntando se eu estava pronto. No meu caminho, sempre houve muitos espinhos. De arte eu não sabia nada. Mas foi então que eu tive contato com outros surdos e eles foram quem me apresentaram as artes. E mesmo nesse caminho tortuoso, eu vendo aquela manifestação artística por meio do corpo, das mãos, e sabendo que eu também era capaz de ser uma artista, de por meio do meu corpo manifestar a minha arte, eu me encantei, vendo as músicas sendo traduzidas, artistas surdos da dança, quebrando muitas das barreiras. Isso foi me trazendo alívio. E essa é o Leonardo, que foi quem me apresentou as artes, a arte surda. Que maravilhoso, agora o Leonardo falando, que maravilhoso. Eu estou muito feliz de ver a Gabi, porque eu conheci ela aí há um bom tempo atrás, e mais ou menos, acho que faz uns 10 anos atrás, que nós tivemos aí o nosso primeiro encontro com ela. Acho que foi no Rio de Janeiro, né? Ou São Paulo, eu não lembro. Acho que foi aqui em São Paulo. E quando nós nos encontramos a primeira vez, foi num encontro de surdos, né? Eu acho que era uma festa, se eu não me engano, algum evento que teve. E eu tive esse primeiro contato com ela, né? E ela é sempre uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito feliz. E agora uma representante surda das artes surdas. Daquele momento até hoje, foi uma evolução muito grande para ela, né? Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês de como que foi a minha experiência nas artes surdas. Eu já participei de muitos grupos de ouvintes, né? De ramos artísticos com os ouvintes, só para vocês entenderem, né? Um pouquinho de como é essa forma de manifestação artística, dessas variedades que existem por meio da comunicação visual, né? De como que são feitas essas comunicações visuais. Então, vou explicar um pouquinho para vocês. Porque a comunicação para o surdo, ela é visual, ela é corporal. Parece meio maluco, né? Essas ideias, essas coisas da manifestação artística por meio do corpo, né? E ela ainda expressar essa comunicação. Eu comecei a trabalhar no não. Deixa eu falar um pouquinho antes disso. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns
uns 8, foi eu comecei a participar junto com o pessoal aí, numas áreas, tinha acho que foi com 8 meses de vida que foi descoberto, né, que a minha família me levou até o médico, foram feitos exames para saber se tinha alguma coisa de errado comigo, mas nos exames deu tudo certo, né, não tinha nenhum problema nisso, com isso. E aí o meu pai sempre falava, não, esse menino é assim mesmo, esse é o jeito dele, né? E aí depois que foi descoberto que eu era surdo, e eu sempre estudei em escolas de surdos. E, e também naquela época não existia nenhuma referência, nenhuma pessoa surda como referência naquele momento, né? É algo triste de se pensar, né? E acho que foi mais ou menos com uns 10 anos de idade, né? Que eu comecei a trabalhar com música, nos musicais. Eram os teatros com dança, mas eu não era nada a ver com a língua de sinais, era apenas na dança, né? Nesses musicais, aqueles musicais da Broadway, e eram muitas as músicas que eram apresentadas, né? Era bem legal, foi uma experiência muito bacana para mim, junto com eu me comunicava em inglês com ele, eu não sabia nada, mas aí eu comecei a me comunicar com esse pessoal e tudo mais, e com o decorrer do tempo, né? Acho que por sorte, talvez, não sei, mas eu comecei mesmo com a minha família também é uma família de muitos artistas, né? Existem pessoas que são engenheiros, tem pessoas que trabalham na TV, trabalham com eventos. Então sempre eu tive uma família envolvida com ramos das artes, né? E eles me convidam, eu sobrinho, eles me convidavam, né? Meus tios me convidavam para mim assistir essas outras apresentações artísticas. E o meu tio me falou, né? Se eu tinha vontade de ser ator, né? Se eu queria ser figurante, né? Durante algumas peças ou mesmo aparecer na TV como figurante, né? E eu era o único surdo, né? E eu ficava muito admirado e eu participava desses eventos, né? E foram muitas as, os comerciais em que eu estava ali junto, ou mesmo quando a gente ia para os musicais ou nas apresentações teatrais, né? E eu gostava muito disso, mas ainda eu senti que existia uma certa barreira, né? Não me entendia qual era esse meu lugar da minha cultura surda, da minha identidade surda, porque eu sempre estava envolvido nesse meio de ouvintes, né? E não tinham metodologias de ensino naquela época para surdos. Eram raros as metodologias ou cursos que davam foco ou algo que desse foco para o surdo, né? Então foi quando eu comecei a trabalhar no museu, né? E lá no museu é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? No UMAN. Não sei se vocês conhecem, né? O UMAN. Conhecem? Então, esse é onde eu trabalhava ali, né? E acho que foi em 2008 e eu trabalho até hoje lá, né? No MAN. Então, imagina, eu, surdo, né? Iniciando, eu tenho 32 anos de idade hoje, certo? Parece um pouquinho velho, né? Mas não é nada. E aí, quando eu comecei nesse meu trabalho, né? Eu trabalhava como educador ali. E no início desse meu trabalho, eu recebia vários grupos, tanto ouvintes quanto surdos, pessoas idosas, pessoas de outros países que vinham até o museu e eu fazia a comunicação, eu utilizava já a língua de sinais, né, para minha comunicação.
E essas pessoas da área da saúde também, né? Algumas pessoas que vinham até o museu, pessoas autistas, muitas eram as pessoas que vinham até o museu, né? E eu fazia toda essa comunicação por meio visual, né? E sempre incentivando eles a essa comunicação com o surdo, né? Como que era feita essa comunicação entre surdos e ouvintes. E aí às vezes a pessoa estava olhando para baixo, né, com a boca virada para baixo, eu também não conseguia. Então eu usava sempre de uma estratégia onde as coisas ficavam bastante visuais para mim, né? E, quando tinha surdos também, eu sempre incentivava eles é, a procurar sempre novas formas de comunicação para eles interagirem com várias pessoas. Então, nada impositivo, era apenas algo que eu tinha de barreira, né, por conta da minha deficiência auditiva, mas eu participava nesse sentido com a comunicação. Ou então, por exemplo, é, quando a pessoa estava falando, e aí ela falava com a boquinha assim, muito fechadinha, e aí ela não articulava muito bem a boca. E aí eu pedia para ela, olha, abre, articula melhor a boca. Ah, ok, agora eu entendi. Mas se a pessoa fala com a boca, o lábio muito juntinho assim, aí eu não conseguia acompanhar. E aí às vezes eu procurava um intérprete para ele estar junto comigo, para mim conseguir me comunicar. Mas eu sempre procurava ser uma pessoa muito autônoma para fazer as minhas coisas. Sempre sendo uma pessoa incentivadora e me comunicando da melhor forma como eu conseguisse, né? E então a minha vida é sempre dividida entre essa minhas participações no mundo ouvinte, né, e as minhas tentativas de criação por meio da comunicação visual. E aí o meu pai, ele falou, olha, você combina ser advogado, eu acho, Leonardo. Falei, ih, pai, eu acho que não. É, poxa, como assim? Eu sou todo desenvolto, eu sou todo para fora, eu sou todo, né? Então, como que eu vou ser um advogado? É, e aí, deixa eu pensar, só um minutinho. E aí, nesse momento, né, do meu trabalho no UMAN, eu lembro que foi feita uma festa fora do UMAN. Era um festival, né, de surdos, para o pessoal surdo iam sempre na balada ali, e os surdos eles iam na balada ali que eu me divertia, eu era bem doido naquele momento, né? Eu sempre me encontrava com a maioria dos surdos ali na balada, e eu me via como surdo, né? Eu me identificava desse jeito, eram as pessoas com quem eu mais tinha contato. E aí eu sempre participava eu não lembro se a Gabi já foi junto comigo numa dessas festas, Gabi. E você gostou, Gabi? Sim, foi muito bom dançar, né, Gabi? E, e eu sempre participava desses meus momentos festivos, ou ia na balada, né, com o pessoal surdo. E para mim era tudo por meio da vibração, né? Eu percebia a música por meio da vibração. Ou então se tinha um festival na rua, né? O pessoal ia para a rua no festival. E aí tinha sempre o batuque, né, das músicas e tudo mais, e aí nesses festivais eu conseguia acompanhar dessa forma. Ou então, nos festivais onde eu ia, de pessoas imigrantes, né, é o Sensit, Sensit, Sensit é o nome desse evento, e aí
na cidade, né? Era nas ruas ali da cidade. Ah, tá. O nome é Sense City. E ele falava sobre. E aí eu fui participar desse evento, né? E eu vi que tinha cegos participando, tinha muita gente que participava nesses eventos ali. E aí eu gostaria de só uma curiosidade perguntar para vocês. É, de novo, de novo. Ah. Como que você consegue fazer um evento, né, ou alguma coisa que seja para todos? Você sabe me responder como é que a gente faz isso? Tem que envolver comida. O que mais? Tenta responder para mim, por favor. O que mais? Música. Ah, sim, Eu, aí eu. O que mais? eu sou Milena. Eu acho que teria que envolver muitos sentidos, assim, né? O toque, o cheiro, o paladar, não sei, envolver o máximo o corpo na experiência, o corpo inteiro. Olfato. Isso, olfato, verdade. O que mais? Falta dois. Ó, vou falar. Então, vocês falaram sobre a comida, né? Sobre a audição, né? Música, sobre o olfato. Ela falou sobre o paladar. Tato. Isso, paladar, ok. Que mais, gente? Falta dois. Que mais? Tá sem áudio. Algo visual, né? Tem que ser visual. E o que mais? O E toque. sensitivo, né? Isso. Então, pensando nisso, né, que as pessoas conseguem participar. Você fazer algo que contemple os cinco sentidos, por exemplo. Então, né, essas festividades, elas são bem doidas. Por quê? Porque vamos pensar sobre o paladar, né? Quando eu convido uma pessoa para fazer comida, e é algo extremamente diferente, um gosto que eu nunca senti na vida, né? Uma bebida diferente. Vamos imaginar, por exemplo, jambu. Jambu com suco de morango. Você consegue imaginar como que deve ser isso? Entende? Então, isso são ideias, são essas ideias diferentes. Ou algo que é salgado misturado com doce. Aí é algo que tem a hortelã no meio também. O que a gente consegue sentir, né, dessa experiência? E aí, então, você falou sobre a audição, né, sobre a música. O que era uma das estratégias? Então, tinha a vibração, né, do som bem forte e sobre o olfato, né? Vamos. Por exemplo, tem o ventilador, né? Tem um ventilador, aqueles ventiladores bem grandes, né? Aí tem o gelo seco. Aí eu utilizava o gelo seco
e algum outro aroma era utilizado junto e era colocado no recipiente, e aquilo ali se transformava por meio de uma reação química, né? E aí, através dos ventiladores, era dissipado esse cheiro entre as pessoas, né? Sobre o visual, a questão das iluminações que eram utilizadas, jogos de luzes, as letras, como, também intérpretes de Libras que eram colocados nesses locais dos festivais. E o último, que era a coisa mais sensitiva do tato, né? Eram utilizados vários... utilizava aquelas... Ai, como é que é o nome? Não consigo... Que era, colocava nas pessoas para elas sentir, né? Como que as texturas. Ou então tinha um piso tátil, né? E nesse piso tátil eram colocado algumas coisas por baixo ali, e a pessoa subia em cima e ela sentia a vibração desse piso, né? Os cadeirantes, por exemplo, eles participavam ali, eles subiam, e eles gostavam muito de participar por conta dessas experiências, né? Dos sentidos. É o Sense City. Esse é um evento, né? Um festival voltada a esse tipo de experiência, várias apresentações artísticas, danças, e aí eu fui, né? E aí eu pensei, meu Deus, que maluquice tudo isso aqui, né? Eu parecia que a gente estava dentro de uma fábrica, e aí cheia de shows pirotécnicos, e aquelas luzes, e aqueles... Tudo parecia muito caótico, mas eu achei muito bonito. E aí, quando eu voltei, né, pro trabalho e tudo mais, e fui mesmo no contato com os surdos, né, eu fui sim, sobre a África do Sul. É um festival da África do Sul que ele está falando agora, que ele foi para ensinar a dança e essa expressão corporal expressão por meio do corpo, tentando ensinar isso para os surdos lá da África do Sul. Era um evento público, né? E também no Chile, eu já fui para o Chile, né? E lá no Chile foi bem difícil, os surdos muito fracos, eles ainda não tinham esse contato com poesia surda, com a arte surda, e eu fui para lá. E foi um trabalho bem bacana feito junto com eles. Por exemplo, o que vocês viram da Gabi fazendo essa apresentação por meio da poesia, porque ela já é uma pessoa empoderada, ela já participou do slam, ela já sabe como é feita Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Esses festivais onde eu participei, de slam, por exemplo, e como que foi esse desenvolvimento desses ambientes, né, para nós colocarmos a nossa cara também, nós surdos participarmos desses ambientes. Lá no Chile, era muito fraco isso de movimento dos surdos mesmo, de participar nos festivais. Teve alguns festivais que convidaram pessoas aqui do Brasil, surdos aqui do Brasil, para ir para lá, para incentivar eles. E nós fomos como voluntários mesmo lá, por essa importância mesmo, e a valorização dessa identidade surda. Da América Latina, né? E muitas pessoas da América Latina a gente vê que é fraco isso ainda, né? Dessa valorização da expressão artística dos surdos. Então, nós fomos em muitos lugares para falar sobre isso, né? Hoje eu trabalho como profissional, eu vou a vários festivais já, né, do meio artístico. Eu já fui para a França também, né? Nós já fomos fazer algumas apresentações junto com os surdos. Tinha mais ou menos umas 20.000 pessoas surdas nesse ambiente. Intérpretes, filhos de pais surdos que sinalizavam. Eram muitas as pessoas que foram para esse evento, né? Na França é um festival que ele tem o foco nas expressões artísticas, em muitas expressões artísticas.
e eram muitas as exposições de arte também, cinema, né, a mostra de cinemas surdos, teatros surdos, dança, né, performance de pessoas surdas por meio da dança. Foi durante 4 dias. Ficamos durante 12 horas, né, a cada dia, durante esses 4 dias. E foi uma participação, a organização estava muito bonita também, e é muito bacana porque tinha também crianças surdas, tanto surdas quanto ouvintes, né? E eu achei muito legal e eu vendo as crianças, né, de vários países, tinha pessoal da Polônia, tinha da Inglaterra, vários os países, e crianças já fazendo, crianças já sinalizantes, né? Era um pouco bagunçado, na verdade, mas para mim foi muito interessante, porque a forma deles de se colocar, né, a comunicação, eu também tentei me comunicar com alguns deles, né, por meio que existe uma língua que é uma língua gestual usada de uma forma universal, né? Existe as línguas universais, essa que é para você se comunicar com pessoas de outro lugar, mas cada país tem a sua língua oficial, uma língua de sinais, né? Mas algumas pessoas, alguns países, isso depende da cultura. Eu sei de alguns países onde não tem língua de sinais. Por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil. A língua de sinais aqui do Brasil, que é a Libras, ela existe em muitas variações. Se você for no sul e for lá no norte, existem muitas variações, muitas as gírias que são utilizadas aqui, e assim acontece no norte também. E isso acontece com as línguas de sinais de outros países também. Mas a comunicação por meio por meio dessa língua mais gestual é muito rápido, muito dinâmico. Eu achei que eu não ia dar conta, mas a gente conseguiu se comunicar muito bem, mesmo eu não sabendo a língua de sinais dessas pessoas de outros países. Então, nesse encontro de surdos, foi muito bacana por conta disso. Eu encontrava com os surdos, eu conseguia bater papo com eles. Aí vocês ficam pensando, vocês enquanto ouvintes, se vocês encontrarem com uma outra pessoa de outro país, ele é de outro país, é uma outra língua, meu Deus, como é que eu vou me comunicar? Dá para perceber, né, quando a pessoa é de outro país pelo jeito que ela fala. Na língua de sinais também, mas é muito doido, porque é muito visual, então você consegue se comunicar com essas pessoas de outro país. Foi muito maluco, mas também muito legal de participar. Então, falando sobre essas apresentações do Islã, começou um movimento um pouco fraco, mas depois isso parece que os surdos se empoderaram, né, dessa arte e de querer se apresentar no Islã. Então, foram muitos lugares onde foram criados, né? Sim, sim. Vocês conhecem o que é o Islã, né, pessoal? Sim? É uma batalha, né, que acontece, você vai fazer sua apresentação de uma poesia, né? Então, nós criamos um que se chama Islã do Corpo. Nesse Islã do corpo, certo? O corpo sinalizante, né? O corpo que é sinalizante. Esse é o nome do nosso grupo, né? Que nós fundamos, é Corpo Sinalizante. E o nome do evento é Islã do Corpo. E nós falávamos sobre por meio da língua de sinais e demonstrando a valorização da língua de sinais para a sociedade, usando parece que você como um protesto, né? É o teu momento de protestar contra alguma coisa. Então, utilizando da arte como protesto mesmo. Nós organizamos alguns eventos, então nós fazíamos, a gente fazia os folders, né? E a gente tirava foto das mãos ou de uma pessoa
sinalizando com algum tema, né? Então, por exemplo, nós queremos legenda nos filmes brasileiros, né? Nos filmes aqui no Brasil. Então, a gente fazia algo nesse sentido, né? E fazia essa sequência, né? Então, nós queremos, né? Então, a gente fazia essas fotos. Então, é assim, ó. Nós, né? Era essa a primeira foto. Na outra foto, queremos. E a gente tentava fazer as fotos sempre muito dinâmicas, dando essa ideia de movimento do corpo, né? Nós estamos presentes aqui. Então, nós fizemos esses lambi-lambi, né? Que é o nome que a gente dá, e a gente recebe, algumas vezes até fomos ameaçados de receber processo, né, por colar em alguns lugares onde não era para ter sido colado. De novo, por favor. Ah, sim, é o Cine SC. Acho que foi nesse lugar que não deu para colar, né? Colômbia. No Colômbia, a gente também fez distribuição de cartazes também, né? E a gente colocou os cartazes de lambi-lambi na parede também. É um viés meio poético, né? Mas é em sinal de protesto, mesmo de manifestação, nossa. E foi muito legal toda essa participação, porque dando importância para a língua de sinais, para eles saberem o que significa a língua de sinais, de quem é a língua de sinais. E às vezes a gente estava passeando em algum lugar, né, num parque ali, e aí tinha um carrinho junto com a gente, né? E aí nesse carrinho a gente colocou uma bandeira, né? E aí a gente colocou ali: você conhece língua de sinais? Você não conhece? Você quer aprender? Então venha. Então a gente colocava, né, no carrinho, saía empurrando esse carrinho por alguns lugares ali, né? E utilizava material barato mesmo, né? A gente usava qualquer coisa que desse para a gente utilizar como um recurso, né? De dar visibilidade para a língua de sinais. E outra coisa que a gente organizou também foi dentro dos ônibus, ou mesmo nos aeroportos dos aviões, no aeroporto, ou então no metrô, a gente levava uma música, né, e começava a dançar ali, só que só com a vibração do som, né? Tinha só aquela batida mais forte, assim. E aí a gente fez alguns passos de dança para apresentar. Então, nós fomos criando essas apresentações artísticas, né? E fomos nos aprofundando, né, cada vez mais, e pesquisando outras formas de como que a gente poderia dar visibilidade por meio da arte, né? E muitas pessoas, elas ficavam muito surpresas, né, porque não tinha intérprete de Libras. Então, por exemplo, quando tem uma apresentação, quando um ouvinte tá fazendo uma apresentação, ele faz uma narrativa antes ou depois de começar. Então, as pessoas têm uma certa contextualização junto, né? Agora, quando a gente tinha algum intérprete, daí a gente fazia as nossas apresentações. E como essa pessoa fazer uma versão, achar recursos por meio da língua portuguesa para traduzir aquilo que nós estávamos, e muitos dos intérpretes ficavam de cabelo em pé, não conseguiam dar conta, né, de tudo aquilo que a gente estava criando nas áreas das artes, né? E a gente convidou pessoas de outros países aí, mas viu também que nesses outros lugares tem pessoas mais... As batalhas, né, que acontecem no Islã não tem. Isso foi algo que nós criamos. É aqui nosso, os surdos aqui
do Brasil, claro, não é o Islã não é uma criação dos surdos, mas nós aqui do Brasil fomos os surdos pioneiros a criar o Islã do corpo, né, da comunicação do corpo. E nós viajávamos muito nas ideias, né? Então, por exemplo, o surdo é muito visual, certo? E os ouvintes é muito forte o quê? O ouvido, né? Tudo a gente captura, toda a comunicação por meio do ouvido, né? Então, nós utilizávamos a língua de sinais e para o ouvinte muito a questão da fala, né? Mas dessas apresentações, então, a gente gostaria, olha, eu acho que será que a gente vai conseguir colocar um tradutor junto com a gente? Será que ele vai acompanhar de uma forma simultânea? Mas não foi uma ideia que deu muito certo, né? E pode que algumas pessoas entendam, pode que algumas pessoas não entendam, pode que elas aceitem ou não isso que a gente está fazendo, né? Existem muitas metáforas também que são feitas, tantas da língua portuguesa, mas também metáforas que são da língua de sinais, né? Porque o nosso objetivo é essa manifestação cultural, né? A disseminação dessa cultura nossa enquanto surdos. Então, quando nós utilizávamos, por exemplo, numa poesia, aí a gente fazia no viés de ter, às vezes, um tradutor junto, mas ele não então toda essa performance, toda essa criação, essa manifestação artística por meio do corpo, aquilo que a gente fazia, né? E sempre a gente tentava ter uma pessoa junto conosco, né, para que os ouvintes conseguissem acompanhar também. Então, nas metáforas, meu Deus do céu, o beijo de língua. A metáfora do beijo de língua. E como que a gente conseguiria fazer isso de uma forma visual, né? Como que a gente conseguiria fazer isso? Como que a gente conseguiria organizar uma metáfora de como fazer isso? Como que é esse beijo de língua? Será que a gente consegue roubar essa expressão que é da língua portuguesa, beijo de língua, para a gente fazer água? Fazer algo na língua de sinais? Ou então às vezes a gente conseguia, mas às vezes não, né? Fazer essas adaptações de cultura, por exemplo, nas nossas apresentações também, porque são culturas diferentes, né? Do surdo e do ouvinte. Então, a gente sempre tentava fazer essas adaptações. Eu posso mandar para vocês por e-mail um pouco dos nossos materiais, de algo, textos básicos que a gente utilizava. Não é uma leitura tão extensa assim, mas eu acho que é bem gostoso e foi uma experiência do meu trabalho muito legal. É a Isabelle, que acho que a Gabi conhece ela, né, Gabi? Ela escreveu, acho que foi na dissertação de mestrado dela, que ela falou sobre o beijo de língua, que foi uma criação nossa, uma adaptação, né, que é uma expressão da língua portuguesa que a gente fez na língua de sinais. E ela utilizou na dissertação dela. Então, esses recursos visuais, essas metodologias, é algo bem gostoso de ler. Eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Para vocês poder conhecer um pouquinho desse trabalho. E hoje em dia, né, eu vendo para todo esse trabalho, todas essas criações que nós tivemos durante esse tempo, o trabalho de surdos e ouvintes, dessas apresentações, né, também como são feitas as performances, porque assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui para o festival lá na França, para mim, assim, foi como que é o nome? A Gabi está perguntando o nome. Eu não lembro certinho como que é o nome desse festival. Eu vou tentar pesquisar aqui, eu já falo para vocês. Só um minutinho. Então, a tradução dele é o clique, é como se fosse o piscar do olho.
aquela piscadinha que você dá de olho assim. É aquela mudada de cena, né? Por exemplo, do cinema. Era 12 horas por dia, gente. 12 horas por dia de apresentações. Vocês não têm noção, foi maravilhoso. E foi assim, eu fiquei atordoado com aquele evento, porque para mim foi muito bacana esse festival, porque para mim me foi apresentado muitas coisas novas e surdos fazendo aquilo. E 20.000 pessoas convivendo naquele lugar, um espaço de sinalizantes de pessoas surdas. Então, para mim, foi muito legal. E aí, surdos participando, mostrando o quanto nós somos capazes também. A falta da referencialidade, do surdo ser referência da sua arte. Então, eu vendo tudo isso, olha, eu queria viver disso, né? Que o meu salário viesse disso também, de eu poder viver dessa manifestação artística. E vendo essas pessoas, elas vivem daquilo, e foi isso que me despertou. E o meu convívio com essas outras áreas das artes que me fez ser quem eu sou, né? E fez eu mudar tanto e ser quem eu sou hoje. E hoje, eu vendo sobre a trajetória dos festivais que acontecem hoje, como que é feito essa comunicação por meio do corpo, né? Como que o corpo pode ser um corpo sinalizante, um corpo artístico. Então, por exemplo, nós temos as danças do flamenco, eu vi crianças de 11 anos de idade fazendo essas apresentações de danças, né? E aí, para tentar entender como que era o ritmo, a questão do ritmo, e não tinha intérprete ali para fazer mediação nenhuma. Ele ia por meio do compasso e do ritmo, né, que ia sendo apresentado para a criança e que ela foi aprendendo o ritmo, para ela dar esse pontapé inicial de como aprender os ritmos de dança, né. Para mim não ficou muito claro no primeiro momento, porque o som não é visível, né? Não dá para você perceber a vibração por meio dos olhos, né? Nós somos muito visuais. Então, tendo esse auxílio de uma pessoa batendo, por exemplo, nas costas ali, você consegue perceber o som dessa forma. Então, esse foi o início de como perceber o ritmo na dança. E é isso que foi dando essa questão de desenvoltura por meio do corpo, né? E aí foi quando foi dando essa evolução. Eu já fiz alguns cursos, assim, sabe? Poxa, surdo DJ. Vocês podem imaginar que existe um surdo DJ? Você acha que dá? O que vocês acham disso? Um surdo DJ, gente? E aí? Então é isso. Demonstrar essa referencialidade do surdo, que ele é capaz de fazer isso em muitos lugares. Por exemplo, a Gabi, para mim, ela é uma referência para mim hoje também. Ela é uma amiga muito próxima, nós trabalhamos juntos já em alguns momentos, né? E muitos surdos que são amigos meus, que nós crescemos juntos, e que eles me veem como referência também, né? Por exemplo, a Gabi, quando ela faz as suas apresentações artísticas e como ela demonstra a teatralidade por meio do corpo dela, ela me mostra algo muito, muito importante que eu posso aprender com ela também. Então, são essas coisas, esses aprendizados que nós vamos trazendo, essa troca mesmo. Eu acho que eu falei até demais, né? Mas não sei se o intérprete quer uma água. Não. Wagner. Oi. Oi, pode falar o nome. É Nathalie falando. Eu não sei se eu perdi. Qual que ele
Antes dele trabalhar no MAN, o que ele estava fazendo antes disso? Eu perdi essa parte, eu queria lembrar. Perguntar se ele tem alguma formação na universidade. Certo. Então, antes desse trabalho no MAN, eu trabalhava no teatro. Eu fazia muito teatro. E quando surgiu essa vaga no MAN, em 2002, sim, foi em 2002. É porque assim, é que primeiro eu precisei conhecer o MAN, né? Eu fui até o MAN em 2002 em um curso, um curso de formação para educador, formação de educador. E aí eu fiz o curso durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? E dentro desse curso nós aprendíamos sobre como são as formas de comunicação em grupos, né? Tem a Fátima Freire, ela é filha do Paulo Freire, ou mulher do Paulo Freire, e ela era quem fazia todas essas orientações pedagógicas. Isso foi em 2002. E esse curso eu fiz vários cursos disso, acho que até 2005, se eu não me engano, até 2005. E aí depois foi que eu comecei, aí eu fiz um curso de... sim, também eu fiz publicidade e propaganda, mas na verdade no último ano eu tranquei a matrícula da faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu transferi para a PUC, né, para estudar comunicação artística, comunicação e arte do corpo. E aí foi mais ou menos nesse tempo que eu entrei no MAN. Mas na PUC era muito caro. Vocês sabem, né, que faculdade particular é muito caro, né, para você esses cursos de comunicação em arte do corpo é muito, muito. E eu morava sozinho, eu não morava com a família. Olha, porque desde cedo eu já falei para minha filha, olha, eu não quero morar mais junto com vocês, eu quero minha independência, eu vou sair de casa. E aí, quando eu fiz o curso, né, eu tentei fazer de comunicação e arte do corpo, e aí por que eu queria fazer esse curso? Porque eu já tinha tido muita experiência sobre e eu precisava de uma área de formação, né, sobre isso. Mas infelizmente por conta de dinheiro, né, não deu certo de fazer, mas eu espero que um dia eu consiga fazer. Você conseguiu entender minha resposta? Sim, sim, obrigada. Perguntas, curiosidades? Não é uma pergunta, mas eu sou amiga do Cauê, do Corpo Sinalizante, e seria muito bacana pensar alguma ação juntos, um slam, não sei, pensar coisas, ideias. O Cauê é assim o sinal dele? Cauê Gouveia, eu não sei. Gouveia. Sim. Eu conheço o Cauê, sim. Ele faz muitas... já fez muitos slams junto comigo. Ele é um artista nato e ele fez um curso de... Não fiz nenhum curso de sinalizante, nem nada. Só das participações, ele começou a participar dos slam e do movimento surdo e foi aprendendo a língua de sinais. E ele é uma pessoa, é um artista, não tem muito o que falar. Ele é assim, ele é do além.
a Gabi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem tiver mais curiosidades, quiser fazer pergunta para o Leonardo, a gente pode estar aberto agora para as perguntas, né, sobre as peças que ele já participou, então sobre as apresentações de slam que ele já fez. Lá em São Paulo, existe um movimento muito forte artístico, que me influenciaram muito. E essa influência que eu recebi, eu quero disseminar isso dentro da FAP. O Léo, eu quis trazer ele hoje justamente por isso, para que os alunos conhecessem quem é uma das pessoas que me influenciou a eu trabalhar nesse meio, né? Nessa oficina de hoje, que vocês possam perceber que vocês também podem ser sinalizantes. Vocês também podem aprender a língua de sinais. Vocês podem ser atores sinalizantes, né? Vocês podem ser artistas que dentro das suas performances vocês tragam também essa questão da teatralidade do corpo, né? Da comunicação corporal. Por exemplo, na música, né? Um profissional que é da música, ele também pode pensar nessas questões visuais que a música pode trazer. A letra da música, né, que ela pode ser colocada de uma forma, de uma comunicação sinalizada também. Igual, como nós já havíamos comentado, sobre a falta de acessibilidade, né? Isso pensando em contexto geral do Brasil mesmo, né? Algo que nós podemos pensar em influenciar todo o Brasil, mudar esse tipo. O Leonardo falando agora que ele acredita que sim, é possível que nós disseminemos a língua de sinais e que a comunicação, a acessibilidade, ela seja possível, aí dando visibilidade para as pessoas surdas aqui do Brasil, e que a comunicação, a acessibilidade seja possível em todo o Brasil. Porque acessibilidade, é bom nós pensarmos sobre essa acessibilidade, sim, mas ela não é a única forma de nós pensar. Nós precisamos primeiro pensar em mudar as pessoas, em quebrar esses paradigmas. Vamos colocar intérprete. Não, não é assim. Talvez em alguns lugares a gente não queira colocar o tradutor, porque como que você vai acompanhar a peça de teatro e acompanhar o tradutor? Então, as coisas parecem que não ficam muito casadas, ficam em lugares diferentes. Como que você vai conseguir ver as duas coisas? Eu prefiro que me vejam, que eu comunique, que eu seja a comunicação por meio dessa questão visual, que as pessoas venham ao teatro para ver a peça, ela sendo sinalizada e não com o tradutor. Eu penso em uma questão de acessibilidade por meio de uma transversal. Transversal. Uhum. E como que ela é? Ela quebra com esse paradigma de que nós temos que colocar tradutores nos ambientes. Ela funciona de uma outra forma, em que os surdos possam ser aqueles que argumentem sobre como deve se dar essa acessibilidade e como que eles querem que aconteça a comunicação. Por exemplo, lá no museu, né, no MAN, quando um dos artistas ele vai fazer sua amostra lá no MAN, nós falamos, olha, uma das obrigatoriedades é que a sua amostra seja acessível. E no contrato já está isso. Se ele não aceita, então não é feito nenhum contrato com essa pessoa. Ele precisa aceitar, já é um dos critérios para que ele seja uma das pessoas. E isso é algo que, pensando em um sentido maior, que a pessoa já oferte a acessibilidade dentro do seu conteúdo que ela está gerando. Então, se a pessoa ela não quer, quem está perdendo é ela. Isso eu acho que é uma das formas de nós pensarmos que a acessibilidade seja quebrado esse paradigma de parece que o tradutor está sendo colocado como uma rampa de acessibilidade, como uma muleta, e não é nesse sentido.
Porque, assim, talvez não seja, por exemplo, para o cego, ele não se sente seguro em ficar se segurando em outra pessoa. Ele se sente seguro em ele sendo autônomo dele mesmo, caminhando sozinho, da sua forma. Então, assim para nós também. Nós queremos que a comunicação aconteça sem ter a dependência de uma outra pessoa. Oi, Wagner. Oi, gente, sou eu de novo. Pode falar. Pode perguntar? Eu queria saber se para participar do slam, para apresentar assim alguma coisa, se precisa se inscrever antes ou se é só chegar e apresentar assim. Eu nunca fui, não sei nem como funciona essa questão. Então, no Slam existem várias formas, né? E ele acontece em vários lugares do Brasil e também. Mas basicamente nas regras tem umas regras básicas, né? Qualquer lugar onde vá fazer a apresentação do Slam. Então, por exemplo, se a Gabi é o Slam contra-ataque. O Slam contra-ataque. Então, por exemplo, aqui no Paraná, né, em Curitiba, qualquer lugar onde, por exemplo, no dia da festividade ou do Slam, né, existe um MC que é o mestre de cerimônia responsável, né, em organizar as pessoas, e ele pergunta, olha, alguém que está aí na plateia quer participar? Olha, mas tem umas regras e tal, faz sorteio também dos nomes das pessoas que vai participar para fazer a sua apresentação. Basicamente seria isso. A pessoa pode fazer uma poesia própria, né, para apresentar, em uma criação própria, né, de apresentação, e aí tem um tempo mínimo ali. A maioria das apresentações gira em torno de, no máximo, 3 minutos a apresentação. Algumas são de 1 minuto e 50, tem algumas que são só de 50 segundos, outras de 1 minuto cravado ali, né? Mas se a pessoa, durante a sua participação, ela consegue ir vencendo, né? Ela pode ir até o pódio para ela conseguir uma das premiações também, né? E são apresentações que tem pessoas julgando essa apresentação, né? Avaliando, ela pode ir vencendo as batalhas e ela pode ser uma pessoa que ela vencendo localmente, ela pode competir nacionalmente também. E aí também existe uma Copa de Slam, né, onde todas as pessoas se juntam para essa Copa do Slam. Então imagina você, Gabi, você sendo uma representante aí do Paraná e aí você indo participar na Copa do Slam. Meu Deus, imagina só. Então, na minha experiência de participação do Slam BR, né, que foi muito maravilhoso, eu consegui me comunicar com os ouvintes que estavam ali sem vergonha nenhuma, eu participei lá com o pessoal e na roda ali, quando o pessoal se organizava para a apresentação de slam, e todo mundo conversando, e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí ele chamou, agora a Gabriela vai apresentar. E eu com um pouco de vergonha, né? As pessoas pensando que as pessoas talvez não iriam me entender, alguns muito curiosos, né? Curiosos, né? Eu tinha amigos junto comigo ali também, e foi muito bacana. Parece um sentimento de aceitação muito grande. E eles percebendo tudo isso, essa expressão corporal, e não tinha intérprete, era eu mesma ali apresentando, então foi muito legal isso.
algumas eu consegui colocar o tradutor junto comigo, né? Um tradutor que é do meio artístico, e nós escrevemos a poesia juntos, né, para fazer a apresentação simultânea, né? E aí para que as pessoas também conseguissem acompanhar. E aí algumas que o intérprete não estava junto, eu tentei criar alguma estratégia de fazer algo, de tentar deixar o mais comunicável possível, que as pessoas conseguissem entender, né, aquilo que eu estava falando na minha poesia. Então foram dessas duas estratégias. Às vezes tinha um MC que colocava música ali, uma batida ali enquanto eu ia fazendo a minha performance. Olha, vocês viram que interessante sobre o que a Gabi está falando? É muito simples, o que ela falou. Se o intérprete se tem intérprete ou não, não tem muito essa dependência, não. A pessoa vai e apresenta e pronto. Não é poesia para ouvinte. É um momento de a pessoa se apresentar, né? E não é uma dependência do intérprete. Às vezes pensa, olha, eu quero ficar olhando para o intérprete, parece que é aquela dependência, né, de ter o tradutor junto. Então, é algo que é uma performance que se tem, ok, se não tem, ok também, porque o que importa é a minha apresentação, sou eu estar ali e eu declamando, falando a minha poesia. Acho que foi a Milena. Foi eu. Eu estava aqui pensando justamente sobre isso, sobre essas formas da gente experimentar, entender, conhecer, viver as experiências artísticas da gente. E talvez um dos nossos grandes desafios seja a gente abrir mão dessa ideia de que tudo precisa ser compreendido, toda experiência precisa passar por uma racionalização, quando às vezes você conhece a partir de outras coisas. Então, como os nossos trabalhos podem ser mais globais no sentido de trazer a experiência do corpo e dos sentidos do corpo como parte do conhecimento que se produz naquilo e da vivência que você tem no encontro com aquilo, com aquela obra de arte, né? Fiquei pensando sobre isso agora. Obrigada, Leonardo, pelos movimentos e pensamento da gente. É verdade, porque a arte não é quebrar essas barreiras mesmo, né? É o corpo se comunicando, quebrando essas barreiras. Quem é que vai me impor barreira? Quem é que vai fazer isso? Não, você quer fazer, vai e faz. Por isso que é a arte que me mostrou isso. Eu que preciso resolver isso, né? Perguntas, pessoal. Vocês querem saber alguma coisa, alguma curiosidade? Olha, eu vou mandar para vocês depois sobre o beijo de língua. Né? Eu tenho um outro que eu queria mandar para vocês também. Deixa eu ver aqui. Gabi, eu já mandei para você? Eu acho que sim. Tem que mandar para todo mundo, a Gabi está falando. Olha, eu vou ver aqui o que eu tenho de material para me selecionar e mandar para todo o pessoal. Ah, sim, 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 sim. E, ó,
o pessoal lá da UFSC, né? Eles têm muitos materiais também lá da área de mestrado e tudo mais. Eu vou tentar selecionar algumas coisas, são muito interessantes, falando como que é a participação do tradutor-intérprete artista, como que ele faz essas traduções, né? Quais são os pontos positivos, pontos negativos dessas interações, é bem legal. Vocês vão ver. Vai ajudar muito a vocês crescer no conhecimento. Vocês vão ficar com a cabeça desse tamanho, assim, ó, de conhecimento. Muito obrigado a todos, tá? Wagner, Francisco. O Leonardo está se despedindo, porque eu achei que ele ia voltar nas próximas semanas. Eu posso participar sim, professor. E eu queria saber do Leonardo e da Gabi se Pode falar. Tá. Como é que a gente poderia encaminhar uma experiência próxima do slam aqui, essa experiência mais nesse formato, como é que a gente poderia experimentar essa coisa mais sensorial que o Leonardo está falando, com outros convidados ao mesmo tempo e a gente experimentar isso aqui entre a gente? Dá sim, dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer sim. Só esperar, acho que o Léo está escrevendo alguma coisa aí. Ele está vendo se na outra sexta está tudo certo para ele poder participar. Eu estou livre sexta-feira que vem, posso sim participar. Tem que saber se a Gabi deixa, né? Que o curso é dela, eu estou me metendo no curso dela aqui. Ela já grudou em mim aqui, ela falou, não, você vai participar sim. Foi bem bacana participar junto com você. Eu sei que é uma experiência bem diferente, né, para todo mundo, mas é algo que pode mudar a vida das pessoas, pode mudar a sua vida, a sua percepção de mundo sobre as pessoas. E existe muita coisa para nós compartilharmos juntos. E espero que vocês reflitam durante essa semana e que na sexta-feira que vem nós possamos compartilhar ainda mais, né? E possam surgir ainda mais curiosidades. Eu posso mandar meu contato também por meio da Gabi, para a gente poder trocar ideia, ou se vocês podem também seguir no meu perfil, porque eu mostro muito do meu trabalho, das minhas viagens, das minhas apresentações artísticas, do meu Instagram, né? Vocês podem estar visualizando e acompanhando por ali. E também de outros surdos que são surdos atores, né? Vocês vão perceber que existem muitos outros atores, né? Não sou somente eu e a Gabi, são muitas pessoas. Artistas que também deficientes físicos, né? Tem muitos artistas também, eu tenho muito contato com eles, que vocês podem estar conhecendo. Vamos dançar? Vamos dançar sexta-feira que vem, gente? Vamos dançar? Pode ser? A gente está precisando dançar mesmo para extravasar.
Dançar um monte. Tudo certo, professor? Sim, é muito legal, Wagner, assim, realmente a Nathalie falou que a gente precisa dançar para extravasar, né? E a gente está muito nessa tela aqui, tudo muito tenso, tudo muito... E a coisa que mais adorável de hoje, assim, para mim, foi ver o Leonardo e falar assim, gente, ele fala dançando, né? Pois é muito bom isso, né? Eu queria poder falar dançando. É isso. Ó, eu tava quase dançando, eu tava levantando quase em pé aqui para ficar dançando. É verdade. Um prazer enorme conhecer a Gabi. É um prazer enorme conhecer o Leonardo. Prazer conhecer também, professor. E como o curso é da Gabi, tá com ela de novo agora. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram hoje desse momento, desta oficina, né? E os ouvintes que hoje tiveram esse momento de experimentar um pouco de como é o nosso mundo surdo, como é o nosso corpo, como são... nós vamos ter no decorrer aí das outras sexta-feiras, né? Encontros, amostras artísticas e tentando sempre que o nosso grupo cresça ainda mais. Essa manifestação artística por meio do teatro, também a experiência para todos nós, né? E eu gostaria de agradecer muito também ao coordenador, o Francisco, que nos apoia muito, as pessoas com deficiência também que estudam na FAP. Eu gostaria de agradecer muito também a professora Noemi, a professora Noemi, vice-coordenadora, né, do campus, que nos apoia muito, é uma pessoa muito bacana. Eu sempre penso nisso, no incentivo, de incentivar as pessoas a comunicação, que nos comuniquemos mais, né? Que nós vamos ter esse momento aí de 4 anos de pesquisa, de estudo juntos. Um beijo, beijo, beijo para todos vocês. O Léo também tá mandando um monte de beijo para vocês aí. Muitos beijos para o nosso intérprete também. Muito obrigado, 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 obrigado. Muitos beijos. Tchau. Tchau.